Olá, bom dia a todos, irmãos e irmãs. Estamos Oi, oi. aqui, eu e a Irene, eu aqui encarando o vídeo e a Irene ali no apoio interagindo com vocês, tá? Quando vocês perguntam ali, é a minha esposa que está interagindo. Eu sou a parte invisível. Por falar nisso, né, nós vamos falar hoje sobre igreja visível e invisível. Eu me dirijo a todos os que amam a igreja, os que estão na igreja, os que se importam com a igreja, os que se perguntam pela igreja, como é o nome desse curso, né? Igreja, que ser é esse, né? Que relevância a igreja tem para o mundo? O que seria do mundo sem a igreja? Né? E muitos vão dizer grande coisa, né? Se a igreja sumir, ninguém vai perceber, a não ser aqueles que a frequentam. Né? Mas, de qualquer forma, a igreja está aí. Né? E ela está aí não apenas como uma presença inócua, né? Ela está aí com uma presença relevante, né? Seja você um admirador, um frequentador da igreja, seja você um crítico da igreja, ela está aí, né? Então, o meu convite para quem tiver interesse, amor ou mera curiosidade, tipo assim, já que está aí, vamos saber para que serve isso, né? Que negócio é esse? Que ser é esse? Né? Bom, nesse sentido, considerando a igreja como uma realidade, e como uma realidade não inócua, ou seja, a igreja, especialmente aqui no Brasil nesse momento, a igreja passou a ser um ator, inclusive político. Tá? Ela influencia, ela opina, ela atua. Né? Então não se dá mais para ignorar a igreja como se ela não existisse ou como se ela fosse um assunto privado. E quando eu digo igreja, estou me referindo a qualquer. Né? Desde a tradicional e antiquíssima Igreja Católica, as igrejas históricas dos protestantes, as igrejas pentecostais, as igrejas mais recentes, as igrejas grandes, igrejas pequenas, quer seja aquela que está no centro da cidade, nas avenidas principais, nos bairros chiques da cidade, quer aquelas portinhas de bairro, né? Que você vê lá um bar de um lado e a igreja do outro. Então, independente, estou falando assim em termos bem gerais. De qualquer forma, ela existe. E ela impacta a sociedade. Ela nem que seja pelo seu tamanho, né? Pelo tamanho que a igreja assumiu no Brasil, ela impacta. Né? Então, nesses últimos tempos, eu tenho me proposto a ajudá-los a refletir. E espero que seja uma ajuda tanto para aqueles que amam a igreja, que estão nela e querem encontrar o sentido dela, né? Estão preocupados com ela porque a amam, né? Como também aqueles que desistiram, não querem ouvir nem falar, né? E aqueles que, curiosos ou completamente seculares, irreligiosos, né? Pensar, vamos lá então, vamos saber o que é isso daí, né? Pelo menos porque é um agente social, eu tenho que lidar com ele uma vez ou outra, eu vou ter que ir numa cerimônia, numa igreja, vou ter que atender um convite irrecusável e eu não sei o que acontece lá dentro, né? Lá dentro daquele prédio, daquela portinha lá em que eles se reúnem com esses nomes mais estranhos possíveis, né? Bom, o que eu preparei para hoje, dentro dessa temática então da igreja, é um par de palavras, um jogo de palavras, que talvez você use ou talvez nunca tenha ouvido falar, mas você vai perceber na medida em que eu desenvolvo a minha exposição que ela está na base de muito do que nós pensamos sobre a igreja. Então não considere esse tema tipo assim, que coisa mais abstrata, sem sentido e tal. Você vai perceber, se você tiver a paciência de me ouvir hoje, você vai perceber que mesmo não usando esses termos,
Mesmo ignorando-os, você baseia em grande parte o que você pensa sobre a igreja neste conceito. Que conceito é esse? É o conceito de igreja visível e invisível. O simples fato de falar visível e invisível é um pouco confuso, né? A primeira ideia que pode aparecer para nós é: será que igreja visível é a igreja que eu vejo? E a igreja invisível é uma igreja fantasma, misteriosa, uma seita que se esconde em algum lugar, como essas sociedades misteriosas, meio maçonaria, assim, que você não sabe onde se encontra, o que eles fazem e tal. Porque é isso que a palavra dá a entender, visível e invisível. Uma outra parelha de palavras que anda junto com essa, e essa parelha talvez seja um pouco mais popular, um pouco mais compreensível, é quando nós falamos igreja local e igreja universal. Quando eu falar universal aqui, de forma nenhuma estou me referindo à Igreja Universal do Reino de Deus. Ou nós falamos também igreja católica, mas católica também não no sentido católico romano. Quando eu falar igreja católica aqui nesse sentido, estou me referindo ao sentido etimológico da palavra, que significa kataholos, né? Ou seja, do mundo inteiro, né? A igreja do mundo, né? Então nós precisamos fazer aqui uma reflexão a respeito disso para esclarecer esses termos. E eu espero que isso então nos ajude a entender melhor a nossa relação com igreja ou com igrejas, né? Vamos começar do começo então. Visível e invisível quer dizer o que se vê e o que não se vê. Esse é o significado da palavra, independente de igreja ou né, é o sentido básico da palavra. Por exemplo, eu agora estou aqui visível. A Irene está ali agora invisível. Você não a está vendo, né? Então, visível e invisível é do verbo ver, do particípio visto, viso, né? E daí passível de ser visto, ou que se pode ver. Isso é uma coisa visível. Então você fala um sinal visível, uma placa bem visível, né? Uma praça que está no centro da cidade, bem visível, né? Alguma coisa assim. E invisível, você fala daquilo que não se pode ver. Por exemplo, o ar, né? Não se pode ver, é invisível. Os gases invisíveis. O super-herói, o homem invisível, fantasma é invisível, né? Então o invisível ele acaba indo para ou algo que existe, mas que nossos olhos não conseguem captar, ou seja, não é sensível aos olhos, né? Os olhos aí como um dos sentidos físicos, ou como aquilo que vai assim para o campo do irreal, né? Por exemplo, fantasmas não existem, são invisíveis, não existem. Então aquilo que não é visível nesse sentido, o invisível está muito próximo daquilo que também inexiste, que não existe. Aplicado à igreja, então primeiro eu vou dizer o que se quer dizer com igreja visível e invisível, e depois eu vou explicar por que isso é um conceito, né? E qual é o histórico desse conceito. Então veja, igreja visível e invisível é um conceito, não é o significado da palavra, não é algo que dá para procurar no dicionário. Se você procurar no dicionário, igreja é uma reunião de pessoas, uma instituição religiosa, e visível é aquilo que se pode ver. Ora, toda igreja se pode ver, então toda igreja é visível. Então não é nesse sentido, é no sentido conceitual. O que eu quero dizer com conceitual? Conceito, né? Eu acho que às vezes explicando as palavras, a explicação das palavras nos ajuda a entender melhor. A palavra conceito vem da palavra conceber, concebido,
né? E nesse sentido aqui, concebido intelectualmente, né? Como é que nós podemos pensar a igreja? Então nós precisamos de um conceito. Esse conceito vai nos ajudar como um instrumento, como um meio, para que a gente consiga vislumbrar ou pensar, veja como é intelectual, pensar aspectos da igreja. Então, o conceito ele está atrelado a uma finalidade. E aqui tem, então, talvez o primeiro reparo que eu tenha que fazer, antes ainda de prosseguir, que é um conceito está vinculado a um objetivo. Nesse caso, o objetivo é conceber intelectualmente dimensões ou aspectos da igreja, que talvez não seria cabível para outras instituições. Mas a realidade da igreja, a sua realidade histórica, teológica, demanda de nós uma conceituação, né? A palavra conceber significa receber. Receber comigo mesmo, receber no sentido compartilhado, co-caber, conceber, receber. Esse saber é caber. Então, como eu recebo intelectualmente esta realidade posta, isso que está diante de mim. Então, quando eu falar a partir de agora em igreja visível e invisível, se trata não de significado do dicionário, né? Nem de significado etimológico, mas de um significado conceitual, como nós concebemos essa realidade da igreja. Isso é conceito, tá? Isso serve para todos os conceitos. Quando a pessoa fala, conceito e tal, é algo pensado, é uma imagem mental que a gente faz, que a gente recebe, recabe, né? Recebe, concabe, concebe, concebido, conceito, né? Isso tem a ver com uma atividade intelectual. Então vamos lá, qual é o conceito de igreja visível? Esse talvez seja mais simples do que o invisível, né? A igreja visível é a igreja que vemos, é a igreja que existe formalmente, é a igreja que tem concretude, é a igreja que você vê ali na rua, número tal, na praça central. É a igreja instituída com sua liderança, com o seu regimento interno, com suas tradições, com seus ritos, suas liturgias, seus membros, sua regularidade, sua existência real na história. Então a igreja visível é essa igreja que tem endereço certo, como ela se mostra para o público, a igreja individuada, né? Então, quando eu falo de igreja visível, e aqui eu já posso associar, se você conseguir me acompanhar nisso, associar a igreja visível à igreja local, a igreja de uma localidade, né? Melhor ainda se a gente pensar numa localidade única. Né? Não pensar ainda, por exemplo, nas igrejas de Curitiba, nas igrejas de Belo Horizonte, né? Nas igrejas do Paraná. Não, mas na igreja que está na rua tal, número tal. A sua, a minha, ou aquela do seu parente. Esta é a igreja visível. A questão é que essa igreja visível, essa igrejinha ali que tem nome, não sei das quantas, a igreja fulana de tal, do bairro tal, ela não capta, ela não concebe, né, a totalidade, a extensão, a amplitude do significado da igreja. Então surgiu esta necessidade. A partir da própria realidade da igreja, surgiu a necessidade de se pensar igreja invisível. Agora preste atenção, invisível não é a igreja que não se pode ver, mas é a igreja na sua realidade global, né? Então, quando nós pensamos em igreja invisível, a gente poderia pensar assim, é a igreja para Deus, é a igreja como Deus vê.
né? Nesse sentido, eu não consigo identificá-la. Por isso, para mim, ela é, entre aspas, invisível. Entre aspas, né? Porque se trata de um conceito. Mas é a igreja como Deus vê. Ou seja, a igreja do mundo todo, então envolve espaço, e a igreja do tempo, a igreja de todas as eras. Por isso ela é uma igreja que transcende conceitualmente aquela igrejinha que você vê ali na rua, ou aquela igrejinha que você vai, ou aquela igreja que você não vai e espera nunca ir, né? Seja lá como for, aquela igreja expressa uma realidade muito maior do que ela. Esta necessidade de pensar a igreja em termos amplos, em termos que transcendem não apenas espaço e tempo, né? É o conceito de igreja invisível. Eu poderia dizer ainda a igreja corpo de Cristo. Aquela igreja composta exclusivamente pelos que amam a Jesus Cristo, pelos que obedecem a Jesus Cristo, para aqueles que são discípulos sinceros e honestos de Jesus Cristo. E quando eu digo uma igreja que existe para Deus, é aquela igreja que Deus considera igreja. Então, todas essas particularidades, tanto o fato da transcendência, o fato de a igreja ser maior do que aquela igrejinha local do endereço. Eu vou chamar de igrejinha fulana de tal, porque tem milhares de nomes e eu não quero especificar nenhuma. Então, como a igreja transcende aquilo? E outro aspecto, a igreja é misturada. A gente não pode fazer esta equação, que aquela igrejinha fulana de tal é na sua totalidade igreja de Jesus Cristo, que Jesus considera a igreja dele, por causa esta contingência da igreja, foi também necessário pensar a igreja como igreja invisível. Então eu destaquei aqui dois aspectos, vou fazer uma breve recapitulação. A igreja invisível surgiu por pelo menos duas necessidades. Primeiro, pensar a igreja do mundo todo e de todas as épocas. A igreja não se limita à igreja fulana de tal, nem as igrejas de Curitiba, nem as igrejas do Paraná, nem as igrejas do Brasil inteiro, nem as igrejas do mundo inteiro. Por quê? Porque a igreja tem 2000 anos de história, né? E todos esses que ao longo do tempo, mesmo antes de Cristo, todos esses que amam a Deus, que têm em Deus seu Criador, seu Pai amado, né? Todo esse povo, a quem Deus considera povo, esse povo é um só, é o povo de Deus na história, né? Outra necessidade que nos obriga a pensar a igreja invisível é quando a gente, muito cedo, né? Muito cedo, desde, vamos dizer, desde os 12, para não citar outro exemplo, a gente foi obrigado a perceber que nem todos aqueles que estão na igreja fulana de tal são seguidores de Jesus. Vou dar um exemplo fatal, né? Jesus falou para os seus discípulos, eu não chamei 12, no entanto, um de vós é um demônio. Né? Então, ou seja, o grupo de Jesus, o próprio grupo de Jesus, a igreja, a proto-igreja de Jesus, era misturada. Né? Jesus falava, querem vocês também ir embora? Né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, esses dois aspectos básicos, né, nos obrigam a pensar na igreja invisível. Isso já põe diante de nós a seguinte constatação. Baixa a bola. Você não é a única igreja de Jesus. Você não é o último biscoito do pacote, ou bolacha, sei lá como é que se fala aí na sua região. Outra coisa, não basta ser participante assíduo regular da igreja fulana de tal para pertencer à igreja de Jesus. Então, com isso eu expliquei o que é a igreja visível, o que é a igreja invisível, que é um conceito, né?
Porém, esse conceito tem suas limitações. E aí tem um outro problema sério que nós precisamos tratar, que será então a segunda parte da minha abordagem. Eu preciso fazer a delimitação deste conceito. Não perca de vista a palavra conceito, né? Eu estou falando de uma mesma igreja, né? Uma igreja que é ao mesmo tempo local, regional, mundial, atemporal, né? Vista desta forma, conceitualmente. Então esse conceito me ajuda a entender essa dinâmica ou esta relação entre a igrejinha fulana de tal versus, né, esta super realidade da igreja atemporal, a igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos. Um outro ponto que eu preciso agora esclarecer é melhorar a minha justificativa da razão de ser desse conceito. Eu já dei aqui uma breve pincelada justificando a necessidade deste conceito de igreja visível e invisível. Agora eu quero dizer para vocês, brevemente, o histórico desse conceito, né? E isso também vai nos ajudar a entender as igrejas como elas existem hoje, essa selva de igrejas, essa floresta, esse cipoal, né, que é confuso até para nós que estamos na igreja, que dirá para quem não é iniciado, versado nessas questões de religião, dos crentes, da igreja, etc, etc. Né? Para muitas pessoas a igreja é uma coisa só, tá tudo no mesmo balaio, né? Então esse conceito vai nos ajudar a entender esse universo, se é que ele te interessa. Bom, para falar da história desse conceito, eu tenho que ir à história da igreja e voltar lá no início, na igreja dos primeiros séculos. Então, a igreja até Constantino foi o imperador do início do século IV, que pela primeira vez na história declarou o cristianismo como religião legalizada, religião lícita, porque até início do século IV, os anos 300, né, a igreja era considerada uma religião proibida. O Império Romano perseguia ou mal tolerava a existência dos cristãos. Esse imperador Constantino, depois você pesquisa detalhes e tal, vai no Wikipédia e tal, eu só preciso mencionar isso rapidamente para chegar onde eu quero. Esse imperador Constantino, ele editou um edital, publicou um edital pelo qual ele considerava a igreja religião lícita. E, segundo consta na história, ele próprio se converteu, né? E ele passou então a influir na igreja, na igreja. Ele trouxe a igreja para o império. Isso é tão forte, tão significativo, que é chamado na história da igreja de virada constantiniana. Porque parece que depois de Constantino e da conversão de Constantino, a igreja absorveu tantas características do império que jamais se libertou dessa tutela do império, né? Parece que a igreja raramente consegue se distanciar desse imperialismo constantiniano. Mais tarde, um imperador chamado Teodósio, ele deu um passo além. Olha que grave isso. O cristianismo, a igreja cristã, passou a ser não apenas a igreja lícita, legal, a igreja preferida do imperador, mas a única religião permitida. Então percebam que em cerca de 60, 70 anos, em menos de um século, né, a igreja passou de perseguida para religião oficial. Religião oficial exclui e proíbe todas as outras. Então a igreja passou em menos de 100 anos de igreja perseguida para igreja perseguidora. E ela gostou desse papel. O fato de ser igreja oficial construiu na igreja daquele tempo e na igreja dos próximos 1000 anos
né? Vamos arredondar aqui para ano 500 a ano 1500, quando houve a Reforma Protestante, né? Construiu no seio desta igreja oficial a ideia de igreja única, a igreja institucionalmente única. Quantas igrejas existem? Uma igreja. Qual? A de Roma. E todas as outras que existem são filiadas a ela. Portanto, existe uma única igreja. Percebam que nesse sentido, igreja visível e igreja invisível é uma equação, né? Igreja Católica Romana é igual à Igreja Única de Jesus Cristo, né? Esse conceito se agrava ainda mais porque logo depois, menos de 100 anos depois de Teodósio, o Império Romano Ocidental cai, né, é derrotado pelos bárbaros, e sobrevive apenas o Império Romano Oriental, cuja sede é Constantinopla. O bispo de Constantinopla passa a querer disputar com o bispo de Roma, né? E o bispo de Roma, despeitado, começa a fazer então alianças com os novos donos do Ocidente, os bárbaros, os francos, etc, etc. Esse povo que hoje forma a Europa Ocidental. Isto criou uma rivalidade perigosa entre Roma e Constantinopla, né? Até que no ano 1000, pulei 500 anos, né? Do ano 500 ao ano 1000, até que no ano 1000 houve uma profunda separação entre a igreja de Constantinopla e a igreja de Roma. O bispo de Roma excomungou o bispo de Constantinopla e o bispo de Constantinopla excomungou o bispo de Roma. E se eu não estiver enganado, isso durou até agora, em 1970 e pouco, né? Quer dizer, quase 1000 anos de mútua excomunhão. Até que agora ambos fizeram um acordo e retiraram essa mútua excomunhão. Então, o bispo de Constantinopla reconhece o bispo de Roma, né? Igreja Ortodoxa e Igreja Católica. Bom, esta divisão entre Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente tornou a obsessão, digamos assim, da Igreja Católica Romana de ser a única igreja, coisa que ela já não era mais, né? Nunca foi e agora muito menos, porque agora existe pelo menos 4 grandes dioceses, né, reunidas em torno de Constantinopla, que é Alexandria, Jerusalém e Antioquia, né, reunidas em torno de Constantinopla como uma igreja do Oriente, e o bispo de Roma como dono e titular absoluto da igreja do Ocidente. Esta tensão, é só por isso que eu estou me referindo à história, acentuou profundamente esta reivindicação da Igreja Católica de ser a igreja única de Jesus Cristo e jamais reconhecer qualquer igreja que não esteja vinculada ao bispo de Roma. Em 1517, para ser mais específico, dia 31 de outubro, um monge católico agostiniano chamado Martinho Lutero comete um ato que explode, estilhaça essa unidade forçada, né? Essa unidade legal, institucional da Igreja Católica no Ocidente, porque no mundo já não era mais há 500 anos, né? E esse movimento, junto com eventos políticos e diversas outras circunstâncias políticas locais da Europa, fez com que surgisse diversas igrejas. Então essa unidade que a Igreja Católica reivindicava há séculos, agora então se tornou profundamente traumática, né? Porque os governos estavam interessados em ter suas próprias igrejas e se libertarem do domínio católico romano. Então a Inglaterra organizou sua própria igreja, a Alemanha organizou sua própria igreja, a França, a Suíça, países nórdicos e tal, e fomos estilhaçando esta unidade institucional, essa unidade que a Igreja Católica defendia até ali na Idade Média.
Esta Igreja Católica, então, recrudesce na sua reivindicação de igreja única, forçando esta equação de igreja visível e invisível. Ela reivindicava para si ser a única igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só tem uma igreja, presta atenção, só tem uma igreja. Qual? A Católica Apostólica Romana. Toda a outra é falsa. A Igreja Ortodoxa é falsa, Igreja Luterana, Anglicana, tudo que veio dessa matriz aí é falsa. Qualquer igreja que não reconhece o Papa como sucessor de Pedro é falsa. Não tem o direito de ser igreja. Por quê? Porque só existe uma igreja. E esta igreja é a Igreja Católica. E a Igreja Invisível é a Igreja Católica dos céus e do purgatório, né? Então, a Igreja Católica também lidava com o termo de invisível, mas num sentido próprio, né? Como ela sabia que existia a Igreja do passado, e a Igreja do futuro, e a Igreja dos já mortos, então ela falava, a Igreja Invisível, né, é a Igreja daqueles que já morreram, que estão no purgatório, que já estão no céu, e aqueles que nos sucederem na sucessão apostólica de Pedro, né? Bom, os protestantes tiveram que lidar de imediato com um dilema teológico. Como afirmar o direito de ser igreja? Com que direito aqueles primeiros monges convertidos, aqueles primeiros cristãos que romperam com a Igreja Católica, dos anos do século XVI, como que eles iriam dizer nós somos igreja de Jesus Cristo? Então eles mergulharam na teologia. E eles chegaram à conclusão que a unidade da igreja e a apostolicidade da igreja e a catolicidade da igreja não é uma mera instituição. Não se pode criar esta equação simplória de igreja institucional versus igreja de Jesus Cristo. De modo que se eu entro aqui, eu sou igreja de Jesus Cristo. Se eu saio daqui e vou para ali, eu não sou mais igreja de Jesus Cristo. Eu sou um infiel, perdido e destinado ao mármore do inferno. Eles perceberam que para ser apostólico era necessário imitar os apóstolos. Para ser igreja de Jesus Cristo, deveria submeter-se a Jesus Cristo, guardar a palavra de Jesus Cristo somente, submeter-se a Cristo somente e reproduzir o modelo dos apóstolos somente. Então eles descobriram que a igreja de Jesus Cristo ela é una no seu sentido invisível, no sentido de igreja universal, que a catolicidade não é institucional, mas é espiritual, é teológica. Então, quaisquer pessoas que tomarem o Novo Testamento como a autêntica revelação de Jesus Cristo, que invocarem o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e que reproduzirem na sua prática os ensinamentos de Jesus Cristo, são a legítima igreja. E todos aqueles que, mesmo reivindicando sucessão apostólica, mesmo tendo a Bíblia debaixo do braço, mesmo usando o nome de igreja, que não se sujeitarem apenas a Jesus Cristo, que não praticarem o Evangelho e que não seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, como os apóstolos nos ensinaram, pode chamar-se do que quiser. Não é igreja de Jesus Cristo. Então, enquanto a Igreja Católica medieval dizia fora da igreja não há salvação, querendo dizer fora da Igreja Católica não há salvação, e chamando de católica a Igreja Apostólica Romana, não no sentido de igreja geral, global, a igreja de todos, mas quando se fala católica, romana, né? Por isso ela é universal e romana ao mesmo tempo, né? Assim como a Igreja Universal do Reino de Deus se apropriou do nome universal, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? A Igreja Católica dizia
fora da igreja não há salvação. Os protestantes mudaram esse slogan e passaram a dizer, fora de Cristo não há salvação. A igreja não tem poderes de salvação, não é mediadora de salvação. A igreja é apenas e tão somente a reunião local de um grupo de pessoas quaisquer que mesmo sem autorização de ninguém pode pegar as escrituras que Jesus Cristo usou, as palavras de Jesus Cristo que foram conservadas pelos apóstolos e são reconhecidas como autênticas, e em nome de Jesus Cristo passar a obedecê-lo e a segui-lo onde quiserem, sem autorização, sem pedir bênção ou aprovação de ninguém. Onde se reunirem 2 ou 3 pessoas em torno de Jesus Cristo, ali está a igreja de Jesus Cristo. Se eles fizerem coisas erradas, se pecarem, se usarem o nome de Jesus Cristo para pecar, ferir, matar, roubar e tudo aquilo que não tem a ver com Jesus Cristo, problema deles. Problema deles. Né? Então a igreja protestante, a eclesiologia protestante, ela reconhece essa vulnerabilidade. Né? Enquanto a Igreja Católica diz, nós temos um único líder, nós temos uma única liturgia, nós somos uniformes no mundo inteiro, nós somos uma igreja una, né? Institucionalmente, os evangélicos protestantes, igrejas não católicas, procuram essa unicidade em torno de Jesus Cristo. E ao invés da segurança institucional que a Igreja Católica desenvolveu, os protestantes se voltam para a segurança teológica, para a segurança da interpretação. É claro que isso, historicamente, se mostrou extremamente vulnerável, frágil, perigoso, arriscado. Mas os protestantes preferem correr o risco de ser uma igreja subordinada a Jesus Cristo do que a segurança institucional e as amarras institucionais que, por vezes, pecam, né, contra Jesus Cristo. Bom, resumo da ópera. Os protestantes tiveram, então, que recuperar, reler o conceito de igreja visível e invisível. Como eles não têm um chefe único, não têm um papa protestante, né? A igreja luterana não quis se unir com a igreja de Calvino, que não quis se unir com a igreja da Escócia, que também não se uniu com a igreja da Noruega, da Suécia, da Holanda e etc. Né? Então, essa igreja que, por receio da unicidade católica, né? para não incorrer nos mesmos erros dos quais eles recuaram, não quis instituir esta igreja universal, institucionalmente universal. O que eles concluíram? Que a igreja visível é essa igreja fulana de tal. É a igreja luterana do bairro tal, a igreja presbiteriana não sei das quantas, a igreja batista ali da vila não sei o que, a igreja Assembleia de Deus, as igrejas todas que, afirmando Jesus Cristo, e Jesus Cristo somente, sola Christus, né? As Escrituras somente, sola Escritura, pela fé somente, pela graça somente, e dando glória unicamente a Deus, se organizam livremente. Bom, este então é o conceito de igreja visível. O conceito de igreja invisível passa a ser, então, esta realidade que transcende a igreja local. De modo que a igreja local não é a única igreja de Jesus Cristo. Nem todos que estão nela são igreja de Jesus Cristo. Pelo contrário, a igreja fulana de tal, a minha e a sua, quer seja
a mega igreja ultra power lá do bairro Nobre, quer seja a garaginha ou a sala da sua casa, ela é uma expressão local da Igreja de Jesus Cristo e ela tenta reunir todos, esperando que o Senhor, pastoreando esses todos, leve todos ao conhecimento de Cristo, mas sem ter a pretensão de declarar formalmente e institucionalmente que todos aqueles que a compõem são de fato verdadeiros cristãos que pertencem formalmente à Igreja de Jesus Cristo. Eu vou dar uma breve parada aqui para a gente fazer um freio de arrumação e para ouvir as participações, porque esse conceito, até aqui eu fiz o desenvolvimento do conceito. A partir de agora é apenas argumentação e demonstração, porque eu quero mostrar para vocês como esse conceito está sendo usado e abusado, né? E como nós precisamos recuperar a noção correta, válida desta conceituação. Ok, vamos às participações. O Celso fez um comentário. A igreja invisível, sim, como Deus a vê, é o verdadeiro instrumento do reino dos céus. É justamente ela que percorre as épocas da história, trazendo luz sobre as trevas. Se entendemos que o reino de Deus não é a igreja em si, tomada em sentido amplo, universal, mas um instrumento para abordar as coisas do reino celestial, então tentar entender o conceito de igreja fica mais fácil de entender. Por isso, não há sentido na expressão igreja oficial, pois a igreja invisível é aquela em que Deus se compraz, ou seja, na igreja de Jesus. É a igreja de Jesus instrumento para se alcançar o reino de Deus. As demais igrejas institucionais situadas na história brigam politicamente pela primazia de serem igrejas oficiais. Deixa eu fazer um comentário aqui. Olha só. Mesmo que a Igreja Católica, eu estou falando da Igreja Católica com muito respeito, tenho muitos amigos católicos, inclusive faço minha pós-graduação na PUC, né, com professores católicos, então estou falando em sentido bem respeitoso, né, em relação à Igreja Católica. Mas a Igreja Católica medieval, ao fazer esta equação entre instituição, igreja oficial e igreja verdadeira, de modo que se você é formalmente membro da Igreja Católica, você pertence por força do sacramento à Igreja verdadeira de Jesus Cristo, não permite essa pluralidade de igrejas locais e também não permite pensar que uma pessoa que formalmente pertence à Igreja Católica não é um verdadeiro seguidor de Jesus. Isso gera uma distorção muito grande. Mais recentemente, pós-Concílio Vaticano II, a Igreja Católica flexibiliza, dependendo do entendimento do padre, do teólogo, ele flexibiliza essa afirmação para dizer, fora da Igreja, não Igreja Católica, fora da Igreja de Jesus Cristo. Então ele passa a entender, né, por força da realidade. Ele vê que tem pessoas na sua igreja que mesmo que comungue todo dia, não segue a Jesus Cristo. E ele vê pessoas que não pertencem à igreja dele, que ele fala, é discípulo de Jesus Cristo, é meu irmão em Cristo. Né? Então, percebendo esta realidade diante dos seus olhos, ele passa a pensar, ele passa a dar uma outra interpretação a esta frase, dizendo, não, quando nós dizemos fora da igreja não há salvação, nós estamos dizendo a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus Cristo vê. Portanto, qualquer pessoa, e eu vou falar isso com base nisso que o Celso pontuou, qualquer pessoa que queira afirmar minha igreja é a única certa, tem que voltar para a Igreja Católica de preferência medieval. Porque eles é que eram, né? Eles eram os donos e os titulares deste conceito. Se nós
entendemos a realidade, quer você seja católico, protestante, evangélico, desigrejado, seja lá que nome você se dê. Se nós entendemos a igreja nesses termos que eu coloquei até agora, que são coerentes com a história e com a realidade, nenhum de nós, nem eu nem você, podemos afirmar minha igreja é a única certa. Você tem que vir para a minha igreja, porque se você estiver aí, você está perdido. Este conceito morreu, está sepultado, já foi feita a missa de sétimo dia. Esqueça! Toda igreja, grande ou pequena, pentecostal, neopentecostal, católica, ortodoxa, luterana, seja lá que nome você dê, né? Toda igreja, o máximo que ela pode pretender para si mesma é: eu sou uma expressão da Igreja de Jesus Cristo. Aqui se reúnem pessoas que buscam a Jesus Cristo. Nós lutamos para ser todos discípulos de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que há entre nós lobos, mercenários, interesseiros, inimigos, falsos mestres, ventos falsos, contenciosos. Nós sabemos que há. E pior ainda do que isso, baseado agora na parábola do joio e do trigo, não vamos tomar nenhuma medida para arrancá-los do nosso meio. Olha como isto é sério. A Igreja Católica chegou aonde chegou na Idade Média, aquele império católico, por medida de segurança. Desde que Constantino trouxe a igreja para o império, e sendo necessário estabelecer uma igreja oficial, quem não rezava a cartilha da igreja oficial foi declarada igreja herética. Então, a igreja oficial só existe em função de um poder que requer a declaração, a definição do que é oficial, do que não é oficial. Então, é obrigatório. É uma conclusão necessária, obrigatória, baixar a bola e dizer: por mais que nos esforcemos, nós não poderemos jamais ser a igreja pura. Quem nos purifica é Jesus Cristo. Nós vamos andando, né? Tem uma pergunta do Israel, eu vou tentar falar bem alto, porque estavam reclamando que não estão ouvindo as perguntas. Tá Daí, bom. de repente, você deve repetir. Tá, eu repito. Se a igreja institucionalizou a partir do paradoxo constantiniano, por que aceitar que ela é legítima espiritualmente? Sim, essa é uma pergunta que deve ser feita para quem defende essa teologia, né? É claro que essa equação, né, essa equação pós-constantiniana, ela faz parte de um projeto de poder, né? E você tocou, Israel, na palavra institucionalização. Olha só, a institucionalização, toda institucionalização eclesial, ela é uma medida de segurança. Quando a igreja quer ser segura, pura, oficial, legítima, única, ela é obrigada a excluir aqueles que não fazem parte dela. Então, esse projeto de igreja oficial, esse projeto de única igreja, única, certa e tal, só pode se dar como um conceito, né? E um conceito que foi reprovado. Isso que está diante desses irmãos e teólogos que defendem essa postura. Ele foi reprovado pela experiência histórica. A experiência reprovou essa teologia. Quando o bispo de Constantinopla excomungou o Papa Católico, foi em nome da sua liberdade.
em nome da sua liberdade. Tanto que o patriarca do Oriente nunca assumiu o mesmo grau de poder de um papa ocidental. Nós sabemos quem é o papa ocidental, mas nem sabemos quem são os patriarcas. Eles compuseram um tipo de igreja, claro, muito parecida com a Igreja Católica em diversos aspectos, mas não dá para colocar lado a lado o patriarca ortodoxo, grego, russo, etc., turco e tal, com o Papa Católico. Né? Então, esta institucionalização, como você falou, que palavras que ele usou mesmo, no final, espiritual e... Legítima espiritualmente. Isso, legítima espiritualmente, né? Este conceito de igreja legítima foi reprovado pela prática. Então se tornou um conceito pesado, né? Agora, o meu ponto aqui é para principalmente os cristãos não católicos, que decorridos esses 500 anos de história, né? Decorridos esses 500 anos de história, estão caminhando para este enrijecimento institucional e querendo ser a igreja legítima de Jesus Cristo. Vocês têm que orar como nós oramos, cantar como nós cantamos, se vestir como nós nos vestimos, crer como nós cremos, votar no candidato que nós... Ops, não vou. Não, deixa para lá. Entende? Nenhuma igreja local, por maior que seja, mesmo que ela esteja no mundo inteiro há 500 anos, ou mesmo que ela tenha uma sede lá no bairro e com aquela plaquinha assim, né, que mal cabe na fachada, sede mundial do ministério não sei o quê, dê ela o nome que ela quiser a si mesma. Ela jamais poderá reivindicar esse status de igreja única de Jesus Cristo. Porque reprovado pela própria história, pela própria experiência, nos obrigou a esta constatação de que as igrejas são locais, as igrejas são visíveis, e elas caminham à luz de um chamado a realizar-se. Portanto, todas elas são precárias, peregrinas, frágeis, e isso impõe a todas elas humildade. Eu acredito que apenas esta simples conclusão já basta para nos colocar humildes. Né? Porque essa mesma doença eclesial que levou a esta equação equivocada está presente nas nossas igrejas. Está presente. Todos nós queremos ser o certo, porque estar certo dá segurança. Né? E submeter-se às convicções do Evangelho, submeter-se à exortação de outros, né? É sempre uma posição frágil e vulnerável. Tem mais duas participações. Sim, vamos lá. Uma é a do Luiz Fernandes. Opa. Que diz assim: hoje alguns ministérios, igrejas usam o conceito de cobertura espiritual para autenticar tal grupo como pertencentes à Igreja de Cristo. E ainda o Mindu diz assim: para os desigrejados, a igreja invisível do trigo espalhado e conectado, ele colocou uma sigla aí, ITEC, seria uma solução? Essa questão que o Mindu coloca é um ranço, né? É um ranço. A gente poderia até dizer assim, é uma daquelas doenças eclesiais, né? Que pertence ao mesmo conceito que a própria Igreja Católica está tentando, né, com a sua lentidão institucional, está tentando revisar. Né? Veja, as igrejas, elas podem e devem buscar cooperação, fraternidade. Né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, o Senhor da Igreja, clama por unidade. Não é unidade institucional, formal, como a Igreja Católica sempre defendeu.
mas uma unidade de coração, uma unidade de fé, um reconhecimento do outro, olhar para o outro e dizer meu irmão, né? Essas subordinações que ele falou, a tal da cobertura espiritual, é uma excrescência. Excrescência é o nome chique, científico, para uma doença. Eu tenho lamentado profundamente, e já pegando aí um pouco do que o Mindu falou, tenho lamentado profundamente que 500 anos depois, que aqueles monges pequeninos, pobres da Europa, compraram uma briga monumental pelo direito de ser igreja, contra um verdadeiro império eclesial, que era o magnificentíssimo, né, Papa da Idade Média, que tinha poderes absolutistas, o maior poder da face da terra. Esses mongezinhos, com o risco da própria vida, rasgaram, quebraram esse bloco monolítico para desenrejecer a igreja, devolver a ela esse dinamismo, esteja agora sendo de novo reconstruído por trocentos mini-vaticanos, trocentos mini-papas. E quando eu vejo esses apóstolos, bispos e etc., reconstruindo esses muros derrubados, eu penso, pobre Lutero, pobre Calvino, né? Pobres irmãos reformadores anônimos, irmãs, mulheres que deram a vida para libertar a igreja daquelas muralhas pesadas, né? Porque essas doenças estão presentes, né? Sempre que faltar relação com Jesus Cristo, faltar esta realidade eclesial, né, que é o que nós devemos buscar, vão sobrar essas estruturas e tal. Então, minha opinião, como um estudioso do assunto há décadas, né, olha que idade que eu tô, já estou podendo apelar para minha experiência, né? Eu repudio como algo diabólico, para ser bem direto ao ponto, diabólico, para amarrar a igreja em redes de dominação. Eu sei que é perturbador, à vista da história dos protestantes, é perturbador dizer que nós temos plena liberdade de reunião, de organização, plena liberdade. Agora, quero lembrar que os protestantes defenderam esta liberdade, né? Porém, eles tinham a expectativa de que nós leríamos a Bíblia. O problema é que os protestantes deixaram de ler a Bíblia e seguem seus pequeninos papas, né? E aí, meu amigo, nós vamos ter o pior dos mundos, né? Um mundo sem Bíblia, uma igreja sem Bíblia, e uma igreja institucionalizada, com cobertura, com profeta, com apóstolo e tal. Está nascendo, ou nascendo não, está tomando força uma anti-igreja, que está causando muitos males e não vai parar. Por isso a minha fala é no sentido de recuperar a nossa essência mater, né? Aquilo que nós temos como fundamento único da igreja, que é Jesus Cristo. Cada um veja como constrói. Você começou uma igrejinha no porão da sua casa e está com medo que, meu Deus, eu estou sem cobertura espiritual? Esqueça. Reúna-se em nome de Jesus e está autorizado a proceder a todos os atos pertinentes à igreja. Agora, cuidado.
O risco de você se perder é altíssimo. E aqui eu entro, então, na fala do Mindu, que é a questão dos desigrejados. Veja, eu rejeito a palavra desigrejado à luz desse conceito de igreja. Por quê? Porque qualquer pessoa, quaisquer pessoas que se reúnem em nome de Jesus, submetidos a Jesus, para a prática do Evangelho de Jesus, é a igreja. Então é impossível se desigrejar, né? É impossível. O que eu proponho é a palavra desinstitucionalizar, né? Que, à luz do que eu falei na aula passada, indica instituição mínima. Por exemplo, eu estou me reunindo mensalmente com um grupo de irmãos. É uma institucionalização mínima. Nós temos uma agenda, nós temos um certo comprometimento, nós estamos trabalhando para tornar isso mais regular, mais firme, mas percebam, ó, mais firme, né? O risco de institucionalização está sempre presente. Agora, faço um reparo nesta frase, eu sou a igreja, né? A frase, eu sei que o Mindu não disse isso, eu estou apenas pegando o gancho aqui enquanto estou me lembrando. A frase eu sou a igreja é espúria e ilógica, né? E aqui eu já estou fazendo um alerta aos irmãos que deixaram de ir em qualquer igreja, né? Inexiste a igreja do eu sozinho, né? Inexiste, é impossível. A própria definição de igreja pressupõe reunião, né? A solidão espiritual, ela tem seu valor desde que acompanhada de uma vida congregacional regular, né? A frase eu sou a igreja está equivocada. Ela deve ser substituída por eu sou parte da igreja, né? É fundamental para a disciplina cristã que nós estejamos comprometidos, pelo menos com um grupo de irmãos aos quais eu sirva, aos quais eu me submeta, aos quais eu abençoe e pelos quais eu seja abençoado. Então, eu não idolatro de forma nenhuma as igrejas formais, não vejo diferença teológica nenhuma entre igrejas formais e informais, né? Porém, a igreja pressupõe necessariamente comunhão, né? E para esses irmãos que abandonaram todo tipo de comunhão, vai aí a minha advertência. Cuidado, né? Porque isso pode te levar a um auto-engano fatal. Para as igrejinhas também pequeninas, cuidado, né? Porque uma igreja pequenina, uma igrejinha que se reúne na garagem de uma casa, por exemplo, está vulnerável. Então ela deve buscar mais do que qualquer uma, ou igual a qualquer uma, fundamentos em Cristo. Buscar profundamente, seriamente a Jesus Cristo, né? E nunca instituir lá dentro um pequeno papa, né? Que dê a palavra, que dê as cartas, porque senão vocês nada são do que uma mini igrejinha universal. Aqui tem a participação da Ana Paula, que diz, nossa, adjetivo perfeito, pequenos papas. Né? Temos um monte. E o Celso... Dando coberturas espirituais, né? Não falam de sucessão apostólica porque não podem falar, mas eles colocam, como o Fernandes falou, a minha cobertura. Ora, isso é papa, né? Não tem outra coisa. E o Celso disse assim, a institucionalização da igreja possui semelhanças no espaço-tempo. 2 pontos. Na Idade Média, eram as indulgências, que garantiam um pequeno condado no céu. Sim. Na atualidade, as coberturas espirituais hierarquizam a espiritualidade de cada um. Nesse sentido, a dominação se dá por alguns iluminados. Sempre. Que são homens super espirituais, que cobrem os de nível espiritual inferior. Isso exato. é lamentável. E o Bebeto Araújo
O Israel fez um comentário assim antes do Bebeto. O pior dos mundos, inclusive com pessoas na política se tornando terrivelmente evangélicas. O poder. Percebam como a igreja institucional é familiar, está familiarizada com o poder, igual a igreja de Constantino. E o Bebeto Araújo comentou assim, depois desse comentário, essa gente terrivelmente evangélica, que já não leem a Bíblia, poderiam olhar para a história e aprender que crescimento e poder político não significam nada. Exatamente. Que a igreja buscou o poder, né? Exatamente. Político. Meus irmãos, vejam como eu falei no início, né? Pode ser que igreja visível e invisível, igreja local e universal, pode ser assim, pensar, eu acho que eu sei o que é isso. Mas eu espero que vocês estejam percebendo agora como é grave a questão, né? Como esse tema se une, se vincula àquele que eu falei na semana passada sobre institucionalização. E as doenças que acompanham esse processo de institucionalização. Se por um lado nós precisamos institucionalizar minimamente a nossa atividade, a nossa existência eclesial, essa institucionalização mínima, expressamente vinculada às nossas atividades, a serviço das nossas atividades, essas atividades justificadas pelas ordens de Jesus Cristo. Se devemos fazer isso, então, ao mesmo tempo, temos que cuidar, porque ao longo do tempo, e nós queremos existir ao longo do tempo, nós estaremos correndo o risco de desenvolver doenças. Doenças de uma superinstitucionalização, doenças de regramento excessivo, doenças de uma liderança muito hierarquizada, doenças de delegar a esse clero profissional, algo que deveria pertencer a todos nós. Então, o meu chamado é para uma institucionalização mínima, de modo que qualquer pessoa possa criticar o aparecimento dessas doenças e uma extinção de hierarquia, extinção. Eu quero falar disso no nosso próximo curso, em agosto, que eu já estou preparando sobre essa questão de hierarquia. Porque os nossos ministérios nada mais são do que mini-papas, né? E eles só não são tão desenvolvidos como o Vaticano, porque não tem 2000 anos de história. Pegue a sua igreja e projete ela pelos próximos 1000, 1500 anos. Só isso. Pega a tua igreja que foi fundada agora, aí nos anos 90, no final dos anos 80, sei lá, no século passado, ou quando começou a evangelização no Brasil, ou que tem 100 anos e tal. Projeta essa tua igreja em 2000 anos. Se ela não será um terrivelmente evangélica, né? Aliás, não, terrivelmente evangélica já é, né? Tem doenças que são rápidas, né? Tem doenças que aparecem rapidamente, não precisa ter 500 anos de história, né? Então nós também temos que dobrar a língua quando nós fazemos crítica às igrejas mais velhas, né? Aquelas mesmas que nós repudiamos, né? Porque nós corremos o risco de, ao nos opormos a elas, desenvolvermos as doenças que elas também desenvolveram ao longo do tempo. Eu queria... diga. Mais uma participação. A participação da Tassi Freitas, ela falou uma coisa interessante. Sim. Esta institucionalização da igreja me parece ser traduzida na atualidade como clubes privativos. Todas as doenças possíveis. Sendo que, na real, o Evangelho nos aponta para uma experiência de igreja peregrina. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Claro. Digo isso, pois nunca consegui ficar dentro da caixa. O peregrino é uma figura excelente, ótima, para definir a igreja, né?
Essa é uma coisa que nós podemos meditar mais para frente. As figuras que o Novo Testamento usa para descrever a igreja. Perceba a vulnerabilidade de um peregrino. Eu terminei a minha fala no domingo passado, inclusive falando, né, a igreja não tem o direito de criar estruturas para a autodefesa. Depois eu fiquei pensando, não, isso precisa um corte, uma ressalva. No processo de cumprir sua missão. Né? Claro, a igreja não vai procurar problemas pelo simples gosto de ser perseguida, como tantas igrejas no Brasil estão fazendo. Né? Mas o peregrino é a figura do vulnerável. Né? O que um peregrino pode ter? Segurança mínima. Ele tem talvez uma rota, alguns equipamentos de sobrevivência, uma pequena mochila. Imagina se esse peregrino resolve ter 300 malas de roupa, ou de livros, ou sei lá o quê. Né? Já não pode mais andar. Então as igrejas vão ficando pesadas. Né? E é muito bom que a igreja institucional esteja em crise. É bom. Né? A crise serve para denunciar suas doenças, seus desvios. Né? É bom que esteja havendo crise. Agora, a crise pode agravar a um ponto de matar o paciente. Eu espero que todos vocês que estejam interessados na Igreja de Jesus Cristo, né, percebam que ela pode ser muito saudável. Eu queria fazer uma pequena análise aqui, rapidamente, para ir caminhando para o final, só para que você pesquise depois, que tudo isso que eu falei tem o seu fundamento nas Escrituras. Né? Então, a palavra igreja, ela ocorre no Novo Testamento. Depois você pesquise isso, ou se você quiser aqui o meu roteirinho, manda um e-mail, a Irene vai informar ali meu e-mail novamente, você me pede lá e tal que eu te mando. Né? Paulo se refere à igreja, preste atenção nisso que é importante, eu vou dar agora o fundamento bíblico, porque sem fundamento bíblico, né, só a escritura, né? Nós somos protestantes, então precisamos de fundamento bíblico. Paulo chama de igreja uma igreja que se reúne na casa do irmão fulano. Então se você pesquisar lá aquelas sessões de saudações de Paulo aos irmãos, pega, por exemplo, o texto clássico de Romanos 16, 1 Coríntios 16, em que ele fala assim, saudai o fulano e a igreja que está na casa dele. Ótimo. Uns irmãozinhos reunidos numa casa, que a gente não sabe se é grande ou pequena, né? Quer dizer, aquilo que hoje se chama de grupo caseiro, célula, pequeno grupo, sei lá que nome que você dá, aquilo ali para Paulo é uma igreja. Saudai a igreja que está na casa do irmão fulano de tal, a igreja que está na casa de Filemon, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila, por exemplo, né? E por aí afora. Ele chama de igreja as igrejas de uma certa cidade. Então, por exemplo, ele fala assim, a igreja dos Tessalonicenses. Aí nós, né, pensamos que em Tessalônica, na rua 2, número 200, estou chutando, né, tinha um predinho com uma torre, um sino, né, escrito Igreja de Tessalônica lá. Não, não. O que tinha lá com certeza era diversas casas, porque não existia templo, diversas casas, talvez salões, pequenos comércios, pequenos ambientes, salas, né, que eles usavam para as reuniões regulares dos cristãos. Paulo podia chamar, num sentido coletivo, essas igrejas de Roma, de Corinto, de Tessalônica, de Jerusalém, etc., como a igreja. A gente não fala a igreja de Jerusalém? Fica parecendo que lá tem um mega templo, né, com uma mesa como aquela de Leonardo da Vinci, né? Foi Leonardo da Vinci que pintou aquele, né?
aquela ceia de Jesus, uma grande mesa com 12 pastores vestidos de papa, cardeal e tal. Bobagem, né? O que eles tinham eram pequenos cenáculos, casas, salas e tal, onde eles se reuniam, né? Então, ele pode chamar a igreja de uma cidade como a igreja. Então, eu posso falar a igreja de Jesus em São Paulo, a igreja de Jesus no Rio de Janeiro, a igreja de Jesus em Curitiba. E quando eu falo isso, eu já estou usando um conceito de igreja invisível, porque é a igreja que está presente nas igrejas locais, mas ela não existe de modo diretamente visível. Já é uma abstração, né? Porém, não é invisível. Não é uma igreja fantasmagórica, né? Ela é uma igreja que existe, né? Ela tem sua prática, mas ela não depende de visibilidade pública. Ela não depende de reconhecimento público, né? Ela existe para os irmãos que falam, eu sou irmão de vocês, né? Eu reconheço você outro como meu irmão, ocupado nesta suprema tarefa de trazer muitos irmãos para essa grande humanidade fraterna que Jesus Cristo iniciou. Ele fala também, aliás, a Bíblia, né, o Novo Testamento também fala de igrejas numa região. Em Atos 9:31 fala assim, a igreja da Judéia, da Galileia e Samaria. Ele já deu um salto aqui. Ao invés de falar da igreja de uma cidade, agora já é de uma província. Então eu poderia dizer aqui, a igreja de Jesus Cristo aqui no Paraná, né? A história da igreja de Jesus Cristo no Paraná. Qual denominação? Não importa. A igreja de Jesus Cristo no Paraná, que subsiste, que se manifesta, que está presente nas igrejas locais, mas que a transcende, que a atravessa, que não respeita limites da caixinha, como disse a Tassi, né? Que transpõe limites, que não respeita bandeiras denominacionais, histórias, liturgias, orgulho, etc., que atravessa. Você já pensou que coisa maravilhosa essa fraternidade que Jesus Cristo está gerando na humanidade, que transpõe nossos limites? Pelo amor de Deus, cooperemos com o Espírito Santo na unidade da humanidade, né? Agora, se nós nos dividimos a nós mesmos a um ponto que só eu tenho direito ao nome igreja e os outros são aquela coisinha que se reúne lá, aquilo lá não é igreja, se eu tenho essa atitude, eu deixo de ser igreja de Jesus Cristo. Porque igreja é uma convocação. Olha a lógica do ser igreja. Igreja é uma convocação ampla. Você é um mero convocado, você não convoca nem desconvoca ninguém. Então a igreja é um grande megafone pelo qual Jesus Cristo convoca a humanidade, né? É isso que eu entendo por igreja inclusiva, inclusive, né? É uma convocação ampla e restrita, né? E não cabe a nós classificar, categorizar, dividir, julgar nesse sentido, né? Cabe a nós outro tipo de juízo. E por fim ele fala da igreja no mundo todo. Por exemplo, Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela. E a si mesmo se entregou por ela. A igreja. Cristo se deu para qual igreja? A dele. Jesus Cristo só tem uma igreja, claro, só tem uma igreja. E essa igreja está presente na minha, na sua e naquela outra lá, né? Ela atravessa, por isso ela recebe esse nome de invisível. Invisível, portanto, significa não pode ser equacionada com nenhuma igreja local ou institucional específica. Significa que nenhum de nós ou deles pode reivindicar para si a posição de igreja oficial, legítima, autêntica ou o que quer que seja. Isso está garantido. Garante a
qualquer pessoa brotar como igreja, onde quer que seja, construir como bem entender ele e Jesus Cristo. Se ele fizer mal, problema dele. O Senhor da igreja o disciplinará, o julgará. Né? Então, veja, isso é oposto à segurança institucional. É oposto à igreja oficial, à igreja ortodoxa, à igreja canônica, à igreja não sei o quê. E abre francamente os limites da igreja e, por outro lado, coloca a todos nós numa posição de humildade. Já que Sim. você está abordando esse tema, eu queria Sim. fazer uma interrupção para esclarecer uma questão. Ok. Sobre visível e invisível, a gente ouve as afirmações desse tipo. A gente não pode olhar para a igreja visível porque tem a igreja invisível. Sim. E aí a Daniela Molinari disse assim: uma vez que deixamos de ser invisíveis, deixamos de ser igreja. Eu acho que ela está talvez confundindo Uma vez que deixamos de Eu ser queria que você invisível, deixamos de ser igreja. Porque a igreja invisível, ela tem que se manifestar diante do mundo ainda. Eu queria que você esclarecesse esse ponto. Assim, olha só. Eu comecei dizendo que se trata de um conceito. Então agora eu vou amarrar lá com o início da aula, dessa nossa fala. Né? Não é significado. Então não pense diretamente como igreja que se vê e igreja que não se vê. Né? Porque reivindicar para si, pertencer à igreja verdadeira de Jesus Cristo, não implica em hipótese alguma em ser uma igreja misteriosa, uma igreja não histórica, uma igreja não real, uma igreja não concreta, uma igreja, como é que a gente fala, um espião oculto, né? Não implica ser uma igreja oculta. A única igreja que existe para todos os efeitos práticos é a igreja que se vê, a igreja que se realiza na história. Né? Esta é a única igreja que importa. Né? A igreja invisível é aquela igreja como Deus vê, no sentido de igreja verdadeira. Mas nem eu nem você podemos fazer este juízo. Então, a igreja invisível não pode servir para outros fins, a não ser especificamente este, que eu passo a dizer. Eu falei que o conceito está vinculado a uma ideia sobre a igreja. Qual é a ideia? A ideia de que a igreja de Cristo é maior do que a igreja local e que a igreja de Cristo não é composta por todos aqueles que estão ali, porque no meio de nós sempre houve, sempre haverá pessoas que são não cristãs, que por alguma razão andam conosco. Né? Nós que somos cristãos devemos lutar para dar expressão e concretude à igreja de Jesus Cristo, à igreja verdadeira de Jesus Cristo. Nós devemos lutar para ser, nós devemos realizar, ou seja, tornar real na história, na experiência, a igreja de Jesus Cristo. E nunca jamais usar a igreja, as nossas desculpas, né, para falar de igreja invisível. Por exemplo, quando a gente fala para alguém da igreja, a gente pode falar assim: ah, não, mas eu sou da igreja invisível. Não, essas igrejas aí são assim mesmo, mas não olhe para elas não. Não, nós não podemos usar. Isso é um uso espúrio e abusivo do conceito. A única igreja que existe é esta na qual você vai. Só. O nome não importa, os ritos não importam, não há nada que faça um grupo ser igreja, a não ser sua fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho. Se você não fizer
da sua vida um seguidor de Jesus Cristo, se você não fizer da sua comunidade uma expressão real, empírica, histórica, concreta da Igreja de Jesus Cristo, para todos os efeitos práticos, especialmente para a sociedade, né? A igreja não existe. O mundo tem direito de julgar o que é a Igreja de Jesus Cristo pelo que ele vê, porque é esta igreja que importa. O conceito de igreja invisível existe tão somente para que nós possamos conceber, é uma abstração intelectual, conceber uma realidade que transcende aquela expressão histórica local. Pensando nisso, em que a igreja invisível deve ser visível, Isso. eu achei interessante, deixei para o final, um comentário da Sueli Fátima Oliveira, Ok. que acho que está participando com a gente pela primeira vez. E ela disse uma coisa que realmente acaba acontecendo, talvez como efeito colateral desses clubes, né? Que das igrejas que se tornaram clubes. Ela disse: as pessoas usam o eu sou igreja como desculpa para não frequentar e não ter o compromisso de comunhão, entre outras coisas. Foge, né? Foge do dilema de ser igreja. Foge deste compromisso de realizar a igreja. Né? Eu quero fazer aqui uma próxima fala, não a próxima, mas eu vou preparar uma fala para contar para vocês, vai ser um depoimento pessoal meu, sobre a estratégia que eu uso para me manter no projeto de Jesus Cristo chamado igreja, nessa convocação. Né? Primeiro, entende que a Igreja de Jesus Cristo é uma convocação a ser realizada. Segundo, uma coisa que pode ser extremamente desconfortável e até humilhante ouvir: tua igreja, minha igreja, não é pura. Esqueça. Se você está lutando para ter uma igreja pura, uma igreja em que todo mundo tem o mesmo status, desista. Nós não fomos chamados para isso. É claro que isso não é desculpa nem pretexto para ser uma igreja porcalhona, né? Falar o português claro, porcalhona, e fugir para essa ideia. Ah, não, o que importa é a igreja, a igreja invisível. Não olhe para as igrejas, busque a Cristo, não olhe para o homem e tal, não sei o quê. Não, tudo isso é desculpa. Nós temos a obrigação, perante Jesus Cristo, de tornar o projeto de Jesus Cristo um testemunho. Ora, como pode ser invisível se é um testemunho? Nós fomos dados ao mundo como testemunho do projeto de Jesus Cristo, como acho que foi o Celso falou do reino de Deus. Nós somos uma embaixada, uma antecipação do reino de Deus. Ora, isso não pode ser invisível, né? Nós temos que dar concretude. Como é que você vai fazer um testemunho invisível, né? O testemunho não é para a própria igreja, o testemunho é para fora. Você só dá testemunho para o outro, não para si mesmo, né? Então, ser igreja implica neste radical compromisso com Jesus Cristo, um compromisso que sirva de critério para julgar sua igreja local, né? E um compromisso com a sociedade. Nós temos um mandato, se quiser dizer assim, aceitar assim, um mandato de ser testemunha para a sociedade de um estilo de humanidade que Deus está construindo. Ora, se a igreja se dá o nome de igreja, mas não cumpre isso, ela não é igreja de forma nenhuma. E se alguém não se dá o nome de igreja, mas cumpre isso, ela é igreja de Jesus Cristo, que é para quem importa ser igreja. Eu quero... tempo já. Tá, eu vou terminar a minha invisível aqui, já bateu o sinal. Eu vou terminar apenas lendo algumas ressalvas e observações que eu coloquei como
correções desse princípio. Só vou ler e aí já me despeço de vocês. Olha só, eu vou ler para ser rápido. O conceito de igreja invisível e visível não implica em duas igrejas. Não é para isso que serve o conceito. Mas em uma igreja vista ou considerada, concebida, pensada de duas formas, né? É possível que esse conceito dê margem a discussões, ressalvas, má interpretações, mas como todo conceito, ele não explica tudo, nem serve para resolver todos os problemas relacionados à igreja. Eu falei que esse conceito está vinculado a uma ideia. Qual ideia? A igreja transcende a localidade e ela está misturada. Ponto. Ponto. Não use fora disso. Vai ser uma conclusão errada. Igreja invisível não serve como desculpa para os pecados e erros da igreja visível. A igreja visível continua sendo chamada a realizar a igreja invisível, de modo que a igreja verdadeira de Jesus Cristo seja vista e manifestada na sua igreja local. Olha que trabalho que nós temos para cumprir, né? Então, esqueça a plaquinha lá em cima da fachada da sua igreja. Aquilo não te define como igreja. O que te define é o testemunho de Jesus Cristo. Ponto. É verdade que a liberdade institucional torna as igrejas cristãs, evangélicas ou não católicas, mais vulneráveis aos desvios e requer dependência do Espírito Santo para conhecer a verdade. Lembrem vocês, e lembremos todos nós, que os protestantes confiaram na sua liberdade em relação à Igreja Católica por causa das Escrituras e da sua relação com Jesus Cristo. No lugar da Igreja colocou as Escrituras. No lugar do Papa colocou a mediação de Jesus Cristo. Sem as Escrituras e sem conhecer a Jesus Cristo, nós seremos o pior dos mundos. Seremos essa igreja terrivelmente, né? Não preciso dizer. O que mais? É verdade. Tá, parará. Entre essas falhas, a liberdade institucional permite que permite que haja cristãos falsos nas melhores igrejas e cristãos verdadeiros até mesmo em igrejas ruins. Qual a vantagem desse conceito? Ajuda a situar a unidade da Igreja de Cristo na unidade do Espírito e nas afirmações doutrinárias essenciais, mesmo que haja divergências em conceitos teológicos periféricos. Ou seja, nós somos tolerantes à diversidade teológica, né? E a nossa unidade está em Cristo e no Espírito de Cristo. Impede que qualquer igreja arrogue para si o título de igreja única. Nem a Igreja Católica, nem a sua, nem a minha. Ninguém mais pode se definir como igreja única. Evita a síndrome de igreja pura ou comunidade isenta de erros. Toda comunidade conviverá com o erro, com o desvio, com a heresia. Toda comunidade conviverá com isso. O esforço para lidar com isso faz parte da disciplina e da dinâmica de ser igreja. Nós conviveremos com essa vulnerabilidade. Obriga cada igreja a se portar com temor e humildade, buscando santidade e perfeição que agradam a Deus. Defende o direito de ser igreja, não permitindo que nenhuma instituição assuma o monopólio e a exclusividade da fé cristã, preservando a liberdade de todos os crentes, de todos os que querem crer em Deus, querem crer em Jesus Cristo. Não devemos usar o conceito de igreja visível e invisível para excluir uma ou outra igreja da fé cristã. Reconhece que a graça da salvação extrapola os limites da sua igreja livremente.
Os cristãos não católicos, por força da própria história e da nossa eclesiologia, estamos obrigados a concluir que a Igreja de Cristo transpassa e perpassa, atravessa e não se restringe a nenhuma instituição. E, por fim, as características de uma igreja verdadeira: submissão a Cristo, prática do Evangelho e santidade na vida. Preservar-se puro, como disse Tiago. Obrigado, meus irmãos. Eu sei que foi muito material para uma aula só, mas tudo se resume a uma reflexão sobre igreja visível e invisível, igreja local e igreja universal. Eu espero que esta explanação ajude, né, a você que está fora, que está dentro, que está do lado, sei lá onde cada um se encontra, mas eu me preocupo muito com as feridas que a igreja institucional causa, né? E deixo essa palavra como um irmão, né? Palavra de um irmão que acredita mesmo na convocação de Jesus Cristo e na sua construção de uma fraternidade de todos os povos, cuja fraternidade Jesus Cristo mesmo é o cabeça, é o primícia, como disse a palavra. Muito obrigado, bom domingo a todos. Na próxima aula eu quero falar mais sobre a igreja, ainda vou definir aqui, mas provavelmente falar sobre algumas características, né, que nos ajudem a identificar, né? Porque o fato de ser invisível não significa que tudo vale, né? O fato de ser igreja, de ser uma convocação, a torna distinta de outros grupamentos, né? Então, alguns critérios para você saber: opa, estou numa igreja, não estou numa igreja, né? Seja lá o nome que ela dê. Bom domingo a todos. Tchau, meus amor. Bom domingo a todos. Tchau, tchau.